enquanto as crianças saem com a irmã Aline, quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos iniciar uma nova série de mensagens, uma série, não vou dizer que é curta, porque nós vamos destrinchar a carta ao longo de alguns domingos, mas é uma carta menor do que a última carta que nós pegamos, né? Foi a carta de Paulo aos Gálatas, e a gente vai ter alguma pausa aí no meio do caminho, né? Que a gente vai tirar férias, né? Pelo menos 2 domingos vamos estar fora, e aí a gente vai esticar um pouquinho mais. Mas, de qualquer forma, nós vamos começar uma série de mensagens na carta de Paulo aos Filipenses, e eu quero propor para os irmãos uma leitura da carta. Esta é uma carta que é conhecida como a Carta da Alegria, é uma carta reconhecida por o seu teor mais leve, um teor mais alegre, e a expressão alegrai-vos, ou alegria, ou expressões análogas à alegria, o que estejam dentro do envoltas e na compreensão de alegria, é repetida diversas vezes ao longo da carta, e é uma carta assim chamada de Carta da Alegria. Ela é chamada também por conta disso, porque ela é escrita a partir da prisão, né? O apóstolo Paulo escreve ela a partir da prisão, muito provavelmente da sua prisão em Roma. Há um debate se a prisão é em Roma, se a prisão é em Cesareia, ou se a prisão poderia até ser em Éfeso, né? Há uma discussão, mas para nós é irrelevante isso. Mas o fato é que ele está preso, aguarda julgamento. Não há uma certeza, a grande maioria dos estudiosos vai dizer que é na sua primeira prisão, mas há uma discussão se poderia ser na sua segunda prisão em Roma. Os relatos vão nos levar a concluir que o apóstolo Paulo ficou preso 2 vezes em Roma, sendo que na segunda ele morre, né? A segunda ele é condenado à morte e ele então é decapitado, tá? Mas a gente não tem essas afirmações completas sobre isso, mas o fato é que ele está preso, ele aguarda julgamento, e mesmo preso, mesmo estando numa situação bastante contrária, né? Uma situação bastante preocupante, o apóstolo Paulo vai escrever uma carta cheia de alegria, cheia de entusiasmo, cheia de ânimo, cheio de boa vontade para com os irmãos. É uma carta mais leve do que as outras, porque é uma carta bem mais pastoral do que as demais. Embora, por exemplo, ali a carta de Gálatas seja a carta de um pastor fundador da igreja, alguém que fundou a igreja, alguém que plantou aquela igreja, aqui na carta aos Filipenses há um tom mais amoroso, mais pastoral, de um pastor que plantou uma primeira igreja em solo europeu. Filipos é a primeira cidade em solo europeu que o apóstolo Paulo chega. Se você leu ali o Evangelho, perdão, se você leu o livro de Atos, né, você vai ver que ali por volta do capítulo 15, capítulo 16, o apóstolo Paulo está numa viagem, e eles tinham... Aí eu vou pedir aqui a sua ajuda, a sua imaginação, para que você possa imaginar o mapa mundi, né? Você que jogou o War, aí puxa lá aquele mapa do War lá da sua mente. Você que não jogou, puxa o mapa mundi aí na sua cabeça, ou então folheia na sua Bíblia aí. O apóstolo Paulo sai ali da região da Cesareia de Filipe, que é ali próximo da região de Jerusalém, tá? Ele vai subindo o mapa, e a expectativa deles era virar à direita no mapa. Você está olhando para o mapa de frente, então eles virariam à direita, indo em direção ao continente asiático. A ideia seria essa, eles seguirem para lá. Quando eles estão ali bem no estreito, na divisão entre o continente asiático e o continente europeu, aquela região que a gente chama ali de Eurásia, ou aquela região que você chama de perto da Macedônia ali, ele tem um sonho, ele recebe uma visão, e nesse sonho aparece um homem vestido com roupas típicas da Macedônia, e o homem diz para ele: atravessa para a Macedônia, porque nós precisamos de você. E ele então entende que aquilo é o Senhor falando com ele, e aí ele então vai à Macedônia, ele vai para aquela região, ele vira para a esquerda, vai para o continente europeu, e chegando lá, a primeira cidade que ele chega é a cidade de Filipos. É a cidade de Filipe, onde era uma cidade que era uma colônia romana, então era uma cidade que goza de uma liberdade maior, ainda que não fosse uma cidade romana, tipicamente, mas era uma cidade que ganhou o status de colônia romana, então eles não pagavam impostos, e era também uma cidade onde muitos oficiais romanos vinham se aposentar, né, depois de terminar sua carreira política ou sua carreira militar.
eles seguiam lá para aquela região. Então é uma região bastante abastada, tá? Tem muita gente com recursos ali, mas o apóstolo Paulo chega naquela região e ele prega o evangelho, e há toda uma experiência ali, que eu recomendo a sua leitura, a partir do capítulo 16 ali do evangelho de novo, do livro de Atos, tá? Do livro de Atos. O evangelho, dá para chamar de evangelho, porque o livro de Atos e Lucas é um livro só, então, teoricamente, se Lucas é um evangelho, né, Atos também seria um evangelho, mas aí é só uma discussão minoritária. Mas o ponto aqui é que o apóstolo Paulo escreve essa carta com um tom bastante alegre, mesmo que ele esteja encarcerado nesse momento. E o nosso desafio na leitura dessa carta vai ser aprender esse segredo que o apóstolo Paulo vai apresentar nas entrelinhas da carta. Essa carta não é uma carta onde o apóstolo Paulo está contando o segredo da alegria, embora o tema geral nosso seja esse, né? O segredo da alegria. O apóstolo Paulo não está dizendo aqui quais são os passos para que você possa viver alegre constantemente. Mas nas entrelinhas, nós podemos perceber no comportamento do apóstolo Paulo uma série de percepções, uma série de comportamentos, uma série de forma de viver que nos leva a perceber por que o apóstolo Paulo pode estar tão alegre, mesmo estando preso, mesmo estando numa situação difícil. E se essa prisão que ele está é a sua primeira prisão, que é a que é relatada no livro de Atos, ele, ao chegar em Roma, ele já passou por açoites, já passou por naufrágio, já passou por uma prisão em Cesareia antes, já passou por um naufrágio, onde o barco inteiro foi destruído e todos foram salvos, chegaram até a ilha de Malta. Na ilha de Malta ele foi atacado por uma víbora, né? Uma víbora pula no seu braço, o morde, as pessoas primeiro queriam matá-lo, mas depois queriam adorá-lo, né? E então, assim, muita coisa aconteceu na vida do apóstolo Paulo, num espaço de tempo relativamente curto, a fim de que ele pudesse estar nesse momento cheio de alegria, mas ao invés de estar temeroso, preocupado, ele esboça uma grande alegria. Então nós vamos ler a carta, nós vamos estudar a carta. O que nós queremos aprender ao longo dessa carta é como é que alguém preso, como é que alguém passando por tanta dificuldade pode ter um sentimento de alegria tão forte, e assim aprender como é que nós, diante das adversidades do dia a dia, das dificuldades que nós enfrentamos na nossa caminhada diária, como é que nós podemos ter esse mesmo tipo de ânimo, esse mesmo tipo de percepção do apóstolo Paulo. Então nós vamos procurar descobrir aqui no livro, tá? Não que eu esteja estimulando a ideia de que você precisa achar chaves escondidas no texto bíblico, né? Como se tivessem segredos cifrados aqui, mas nós vamos procurar de uma maneira lúdica também, aqui é para guardar na memória, procurar algumas chaves para esse cofre da alegria, para como é que nós podemos abrir esse cofre da alegria e encontrar essa alegria em qualquer circunstância. Lembra que é nessa carta que ele vai dizer lá para frente, no capítulo 4, tudo posso naquele que me fortalece. É nessa carta que ele vai dizer que aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância. Então nós queremos aprender com o apóstolo Paulo a viver em toda e qualquer circunstância, a tudo passar, a tudo conseguir enfrentar em Cristo Jesus, a ter a mente ou o sentimento de Cristo, que é um outro tema que ele vai trabalhar no capítulo seguinte. Então, há diversos elementos aqui que nós vamos aprender com o apóstolo Paulo ao longo desses capítulos, dessa carta curta, mas bem objetiva e bastante interessante. Então, quero convidar você a ler comigo, depois dessa introdução preambular, quero convidar você a ler comigo do capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Tá? Do verso 1 até o verso 11. O texto nos diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E eu estou certo disto, aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus.
é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós, com a terna misericórdia de Cristo Jesus. E peço isto em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irreparáveis até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Senhor, abre os nossos ouvidos, nós queremos te ouvir. Desvenda os nossos olhos, nós queremos te ver. Atrai a nossa atenção, queremos ser transformados pela tua palavra. Ensina-nos, Pai, este segredo que o apóstolo Paulo aprendeu contigo. Então, ensina-nos a ter constante alegria, apesar das circunstâncias. Tem misericórdia de nós, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu já comentei com os irmãos, é uma carta escrita da prisão. O apóstolo Paulo está preso, está enfrentando dificuldades, mas é uma carta que transborda alegria, transborda regozijo. É uma carta prática. Ele vai falar de questões práticas do dia a dia da igreja. Não é uma carta, como eu disse no início, preocupada em ensinar esse segredo da vida alegre, apesar de todas as circunstâncias. O apóstolo Paulo vai dizer que aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância, mas ele não explica exatamente como é que ele aprendeu isso, mas a partir das entrelinhas, daquilo que ele está escrevendo, do contexto geral, nós queremos aprender a ter essa visão do mundo, essa visão da realidade, na mesma expectativa do apóstolo Paulo, e aprender a viver uma vida constantemente alegre e não uma vida constantemente preocupado apenas com os nossos problemas, mas uma vida focada em uma outra perspectiva e assim experimentar uma alegria genuína, uma alegria e uma paz que excede todo o entendimento, como nós lemos, inclusive, aqui durante as leituras do texto bíblico ao longo do culto. Então, o apóstolo Paulo ele começa a carta se apresentando juntamente com Timóteo, tá? Embora Timóteo seja apresentado com ele aqui, a carta é acreditada integralmente ao apóstolo Paulo. A ideia aqui é que Timóteo está com ele. Tá? Timóteo está juntamente com o apóstolo Paulo, mas não necessariamente é autor da carta ou não necessariamente está escrevendo alguma coisa na carta. O conteúdo é todo pastoral do apóstolo, tá? Mas Timóteo o acompanha. Mas o que é interessante nos primeiros versos é que o apóstolo Paulo ele não se enxerga como um prisioneiro romano, ainda que ele esteja preso nesse momento. Ele se enxerga como um prisioneiro de Cristo. E isso nos mostra como é possível experimentar uma verdadeira alegria em toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo ele não encara os problemas por si só, mas ele os via através de Cristo. Então, mesmo a sua prisão, mesmo a sua cadeia, não é uma cadeia dos romanos. Ele está preso, ele é prisioneiro de Cristo, a razão da sua prisão é o Evangelho, isso faz parte da sua percepção da realidade, e ele não olha para aquela circunstância apenas como uma circunstância de derrota, mas ele entende que em tudo aquilo, Cristo Jesus está atuando de alguma forma. Então, ele vai nos auxiliar a ter uma mentalidade diferente. Inclusive, a primeira chave que eu quero tirar desse texto, para a gente poder começar a desenvolver essa alegria, apesar das circunstâncias, é essa mentalidade servil que o apóstolo Paulo nos convida a ter, que nos convida a adotar. Nessa série, como eu disse, nós vamos tentar abrir esse cofre da alegria. E esse capítulo, o primeiro capítulo, o apóstolo Paulo vai nos dar 3 chaves de compreensão. Nós vamos ver uma primeira hoje, semana que vem nós veremos uma segunda, do verso 12 até o verso 18, e terceiro domingo seguinte, nós veremos uma outra ali a partir do verso 19 até o verso 30, finalizando o primeiro capítulo. Finalizando o primeiro capítulo e assim entendendo essas primeiras engrenagens desse sistema que nós queremos montar em nós, na nossa mente, para que possamos ter, de fato, essa alegria constante. Então, Filipenses vai nos ajudar a entender como é que essa mentalidade vai ser desenvolvida em nós, essa mentalidade que não olha para as circunstâncias apenas por elas mesmas, mas olha através de uma ótica a partir de Cristo, e assim
pode encontrar alegria em toda e qualquer circunstância. Então nós começaremos a desvendar o segredo da alegria constante quando tivermos uma mentalidade servil, que nos mantenha ocupados no serviço a Cristo. E como é que o apóstolo Paulo demonstra essa mentalidade servil? A partir dos versos. Do verso 1 até o verso 6, ele mostra para nós que ele tinha os filipenses na sua mente. A primeira confissão que o apóstolo Paulo faz para nós, a primeira instrução que ele nos dá, a primeira lição que podemos aprender a partir desses versos, é que ele tinha os filipenses em sua mente. E aqui é muito interessante porque, embora ele esteja preso, e aí, pensando sobre o texto em si, muitas vezes nós olhamos para esses textos bíblicos, não só esse, o outro que nós lemos hoje à noite, de Abacuque também, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a oliveira minta, ainda que todas essas coisas aconteçam, todavia me alegrarei. Nós lemos esses textos, nós recitamos eles, nós cantamos, nós achamos eles muito bonitos, mas eles muitas vezes são para nós apenas uma espécie de mantra que é repetido, independente da circunstância, porque quando o fato acontece, eles são esquecidos. Nós precisamos lembrar onde é que cada uma dessas expressões foi dita. No caso de Abacuque, nós já estudamos na EBD há alguns anos atrás, o que está acontecendo ali em Abacuque? Em Abacuque, ele recebe uma profecia de Deus, Deus diz a Abacuque o seguinte, olha, diz ao povo que eu vou destruir o povo. Diz ao povo que eu vou punir o povo. O povo será destruído. Esse é o recado. E aí o profeta tem que olhar para essa circunstância e dizer assim, ainda que não haja absolutamente nada de positivo, eu ainda me alegrarei no Senhor. E o apóstolo Paulo está aqui, dentro da sua circunstância, fazendo a mesma coisa. Ele está preso, ele está passando por uma situação de privação, ainda que essa prisão seja a primeira prisão, que ele fica numa prisão doméstica, ele está cerceado da sua liberdade, há risco sério e iminente da sua morte, a possibilidade dele ter que ser punido com morte ou com algum tipo de prisão mais permanente é real. Então, na cabeça deste homem, 1001 coisas podiam estar acontecendo, podiam estar passando. 1001 problemas podiam estar pipocando. O sono talvez não fosse algo fácil de lidar. O sono talvez não fosse algo fácil de conciliar, porque, afinal de contas, todos os dias ele espera uma punição que pode acontecer a qualquer momento. Mas a mente do apóstolo está ocupada com outra coisa. A mente do apóstolo não está ocupada com o seu problema. A mente do apóstolo está ocupada com os seus irmãos, lá em Filipos, com a preocupação dele com aqueles irmãos. Então, o apóstolo Paulo vai nos mostrar que nós só podemos derrotar os problemas que querem roubar a nossa alegria quando nós mantemos a nossa mente focada no serviço ao Senhor. Tiago vai nos falar que o homem de ânimo dobre, ou seja, que tem uma vontade dupla, né? Uma vontade dobre, que uma hora ele é uma coisa, outra hora ele é outra coisa. Aquela pessoa que hoje está bem, amanhã não está, hoje está mal, amanhã está bem. O Tiago vai dizer que o homem que é assim, ele é inconstante em todos os seus caminhos. E nós não somos chamados a sermos inconstantes em todos os nossos caminhos. Pelo contrário, nós somos chamados a ser constantes. Então, se não sabemos para onde vamos, qualquer vento pode nos arrastar. Mas quando a mente está alinhada com os propósitos de Deus, a alegria emerge naturalmente. Paulo desenvolvia essa ação porque ele se lembrava que partilhava com os filipenses uma verdadeira comunhão na proclamação do Evangelho. E aqui o apóstolo ocupa a sua mente com a percepção do que está acontecendo entre os seus irmãos ali na região de Filipos, e ele se lembra do que é que os seus irmãos vivenciavam com ele desde o primeiro dia. Então, após serem evangelizados, os filipenses, o que nos relata ali no capítulo 16 de Atos, que logo após o momento da conversão das primeiras pessoas ali naquela região, um engajamento muito grande com o Evangelho e com a evangelização acontece. Então, a saudação do apóstolo Paulo a eles é uma saudação muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais amistosa, e não é uma saudação formal ou mais autoritária como ele precisou fazer em outros momentos.
em alguns, por exemplo, na carta aos Gálatas, ele precisa ser mais duro, ele tem que se apresentar como Paulo, apóstolo de Cristo, porque o seu apostolado está em discussão, a sua condição de autoridade sobre a igreja está em discussão, mas aqui ele está muito mais preocupado em se aproximar dos filipenses, em lembrar de tudo que eles experimentaram juntos na caminhada do Evangelho. Ele está ocupando a sua mente, se lembrando das coisas positivas que ele havia experimentado com aqueles irmãos. Então a sua saudação é muito mais leve, muito mais tranquila. Ele vai expressando gratidão aos seus irmãos todas as vezes que se lembrava dele. Ele vai fazer referência aí no verso 3. Os filipenses eram o motivo da sua alegria. Então, ainda que o apóstolo Paulo estivesse preso, o motivo da alegria dele é o que está acontecendo entre os filipenses. A alegria do Evangelho, o desenvolvimento do Evangelho que está se desenvolvendo, que está acontecendo ali com os filipenses. Então, Paulo tinha um motivo muito claro para a sua alegria. A alegria dele era o fato de saber que aqueles irmãos estavam se mantendo fiéis na caminhada do Evangelho. Estavam fiéis no testemunho. Isso tudo, e por isso mesmo, baseado nessa fidelidade de Deus, ele podia afirmar que aquele que começa a boa obra, terminaria a obra deles, a obra neles até o final. Então ele vai falar isso lá no verso 6, né? Tenho plena confiança de que aquele que começou a boa obra em vós, também terminará. Então o apóstolo cria firmemente que a obra de transformação que os filipenses experimentavam, quando creram em Jesus Cristo, seria levado à perfeição até o dia de Cristo Jesus. E essa obra precisa ser bem entendida por nós. E ela deve ser corretamente aprendida e compreendida. A obra que Deus faz em nós é a redenção. A obra que Deus faz, a obra que Deus faz por nós é a redenção. A obra que Deus faz em nós é a santificação. E a obra que Deus faz através de nós é o serviço. Por isso, a chave para uma vida constantemente alegre é uma vida focada em serviço. É uma vida que compreende que, ao nos comprometermos com o serviço, Deus está desenvolvendo a sua salvação em nossas vidas. Deus está desenvolvendo a obra dele em nossas vidas. Talvez Paulo, ao dizer isso, ele estivesse lembrando de Lídia, que é a primeira que se converte pela sua pregação, logo nos primeiros momentos. Lídia, então, os acolhe. Muito provavelmente aquela igreja que se reúne em Filipe se reúne na casa de Lídia. Logo na sequência, eles encontram com uma jovem que era possuída por demônios e ela fazia adivinhações. E aí o apóstolo Paulo e Silas expulsam o demônio daquela moça. E isso causa um grande problema ali na cidade. O pessoal começa a perseguir ambos. Queriam os donos daquela moça que ganhavam dinheiro com as adivinhações que ela faziam, agora estavam experimentando algum tipo de prejuízo, queriam então cobrar deles um prejuízo, queria cobrar a perda financeira do que eles haviam experimentado ali, mas aquela moça, ela é transformada, ela é salva, ela muda a sua experiência e ela passa a se envolver com aquela igreja. Talvez Paulo também estivesse lembrando do carcereiro, porque eles são presos por causa dessa situação, vão para a prisão, na prisão há todo um acontecimento, eles ali então, o carcereiro testemunha aquela realidade, Paulo e Silas operam pela vida daquele homem, aquele homem se converte e um homem bruto e entristecido, endurecido pela realidade, passa então a se tornar um servo da igreja, passando a se envolver diretamente com a obra de Cristo. Essa é a obra que Deus faz em nós e essa é a obra que Ele há de completar até o dia de Cristo. Então, diante dessas lembranças, Paulo só pode ter o seu coração cheio de alegria, ainda que ele estivesse experimentando grande dificuldade, grande tribulação. A mente do apóstolo está ocupada com os frutos alegres do Evangelho da sua passagem entre os filipenses. Então, isso nos leva a uma reflexão inicial. Qual é a lembrança que as pessoas têm de nós? Será que a nossa caminhada de fé tem criado no coração dos outros essa expectativa de alegria ou essa percepção de alegria? E você, em momentos de tristeza ou em momentos de dificuldade, em momentos de enfrentamento, você consegue se lembrar de outros que lhe trazem também essa percepção de alegria, assim como o apóstolo Paulo também experimentou com aqueles irmãos? Portanto, ter a mente focada no serviço é o primeiro passo para nós acessarmos essa alegria constante.
Do verso 7 até o verso 8, Paulo vai nos dizer, vai fazer uma outra afirmação sobre os filipenses. Ele vai mostrar que Paulo os tinha no coração. A segunda afirmação, a segunda confissão que Paulo faz, revela um nível mais profundo, um nível de mais intimidade. Ele vai revelar que os filipenses estavam no seu coração. Porque uma coisa é nós termos alguém na mente, uma coisa é nós termos a lembrança de alguém, outra coisa é nós dizermos que essa pessoa está no nosso coração. Diz a música popular, que boa parte de nós, talvez todos nós conheçamos, diz que amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração, né? Amigo é coisa para guardar do lado esquerdo do peito. Então, o que o apóstolo Paulo está ali expressando é que aqueles irmãos são de fato pessoas muito importantes para ele. No verso 7, o apóstolo Paulo vai afirmar que ele se recordava dos filipenses porque eles tinham se unido a ele na sua prisão e na defesa do evangelho. Paulo se alegrava, trazendo-os no coração, pois tinha percebido, pois eles tinham participado da graça juntamente com ele. E a qual graça que o apóstolo Paulo está se referindo? A graça e ao privilégio de participar da proclamação do evangelho. Enquanto o apóstolo Paulo estava preso por causa do evangelho, os filipenses continuavam proclamando o evangelho. E isso trazia alegria ao coração do apóstolo Paulo. Isso trazia regozijo ao coração do apóstolo Paulo. Essa graça de participar do desenvolvimento e do anúncio e da anunciação do evangelho trazia alegria ao apóstolo Paulo. A mente dele estava focada no serviço do Senhor. Ainda que ele estivesse preso, ele se alegrava pelo fato de saber que o evangelho, o reino, continua sendo anunciado, continua se expandindo. Então, quando o apóstolo se lembrava que desde os primeiros dias os filipenses participavam com ele do seu ministério, das suas lutas, da comunhão, ainda no meio das batalhas, ele tinha razões para se alegrar, ele tinha razões para guardá-los no fundo do coração. No verso 8, Paulo vai elevar as suas declarações. Ele vai dizer o seguinte: olha, Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós, com terna misericórdias em Cristo Jesus. Isso significa que o amor do apóstolo não é dirigido apenas aos filipenses através de Cristo, mas o amor de Cristo chega até o apóstolo Paulo por intermédio da sua relação com os filipenses e do comportamento dos filipenses. Essa é a verdade, pois o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, como nos foi outorgado. Isso mesmo, o apóstolo Paulo vai dizer isso lá em Romanos capítulo 5, verso 5. Então, participar em comunhão, lutar junto com os outros irmãos no serviço a Cristo, é parte da obra de Deus, é parte da obra que Deus está fazendo em nós. Aquela obra que será completada até o dia de Cristo Jesus. Isso trazia alegria ao apóstolo Paulo, saber que aqueles irmãos estavam trabalhando juntamente com ele, participando juntamente com ele, ativamente, comungando não apenas das alegrias do dia a dia, das coisas boas, mas também daquele momento de aflição, daquele momento de preocupação, continuando a desenvolver o evangelho e a anunciar o evangelho. Essa profunda comunhão, obviamente, não era unilateral. Paulo também sentia que os filipenses nutriam um sincero amor por ele, comprovado pelo fato de que eles enviaram Epafrodito para assisti-lo na sua prisão. Mais para frente nós vamos ver como isso é relatado, mas os filipenses enviam um emissário até o apóstolo Paulo, Epafrodito, para que ele levasse alguns mantimentos, alguma condição, para que ele pudesse se manter ali na prisão. Lembra que o mundo antigo não é o mundo moderno. Nós reclamamos das prisões modernas e nós temos até alguma razão para reclamar de como as pessoas são tratadas, mas no mundo antigo era bem pior, tá? Se era preso, era você mesmo que se sustentava, tá? O Estado não fazia nada por você, não. Dessa história de que o Estado vai te dar comida, vai te dar algum tipo, não. Ele vai te encarcerar e o resto você se vira, tá? Quem tem que te sustentar, quem tem que trazer comida para você são os seus conhecidos. De alguma forma, você tem que arrumar um jeito de se sustentar naquela prisão. O Estado, o máximo que vai lhe dar é uma corrente e um grilhão para lhe manter aprisionado. Então, nesse sentido, ainda que nós tenhamos dificuldades hoje em dia, nós, em algum sentido, avançamos. Em algum sentido, nós demos um passo além. Ainda que talvez o passo tenha sido curtinho, né? Porque, afinal de contas, as nossas prisões são bastante desumanas, mas o ponto é que o apóstolo Paulo, ao estar preso, estava sem capacidade nenhuma de produzir recursos financeiros. Ele contava com o auxílio daqueles que se preocupavam com ele. E a igreja de Filipos
envia auxílio ao apóstolo Paulo. Então, nesse sentido, meu querido, a partir do que o apóstolo Paulo nos ensina nesses versos, nós somos chamados também a perceber e a indagar a nós mesmos, se nós estamos dispostos a servir, junto com outros irmãos, a causa do Evangelho. Este é um assunto que nós vamos ver ao longo de toda a carta, que o apóstolo Paulo, ele consegue se desprender dos seus problemas, porque ele consegue se conectar com uma causa maior, com uma causa que lhe ocupa os pensamentos. E eu não quero que você entenda isso como fuga, tá? Em momento algum eu quero trazer a ideia de que você tem que ignorar os seus problemas e pensar em outras coisas. Mas o fato é que o apóstolo Paulo, diante dos problemas, ele reconhece que tem coisas melhores para ele se preocupar. Tem coisas melhores para ele focar a sua mente. Que ele não vai deixar que os problemas presentes lhe tirem a alegria de saber que o Evangelho continua progredindo. A alegria de saber que os seus irmãos em Filipos estão se desenvolvendo na caminhada do Evangelho, que estão se desenvolvendo na obra, que a obra que foi começada neles está sendo desenvolvida por Cristo Jesus e há de ser completada por Cristo Jesus. Então essa mentalidade transformada, essa mentalidade de serviço, essa mentalidade servil, ela vai moldando a percepção de mundo, e à medida que ela molda a percepção de mundo, ela vai também nos permitindo encontrar alegria mesmo em meio às dificuldades. Então nós somos chamados a indagar a nós mesmos, se nós estamos dispostos a servir com os nossos outros irmãos a causa do Evangelho. Diante dos perigos e dos problemas, você se entristece e reclama porque Deus permite experiências difíceis? Ou você se alegra, lembrando que estava junto com os irmãos enfrentando e superando os problemas que ameaçavam a sua alegria? Essas são perguntas e indagações que nós precisamos nos fazer. Será que diante das dificuldades eu prefiro ficar reclamando com Deus que me permitiu passar por aquela situação? Ou eu posso encontrar alegria no fato de saber que eu tenho irmãos comigo nesse momento, enfrentando essa dificuldade comigo, enfrentando esse momento de adversidade? Eu sempre digo aos irmãos que uma das grandes vantagens do culto de oração não é apenas que você possa trazer os seus problemas, mas é para que você aprenda a carregar o problema do seu irmão. Porque é aqui, nesse momento em que nós nos abrimos o coração um para os outros, falando das nossas dilemas, das nossas dificuldades, que nós expressamos as nossas preocupações, e os nossos irmãos então sabem do que está passando conosco, então nós começamos a dividir os fardos. E aquele fardo que eu estava carregando sozinho, eu passo a carregar com outro irmão. Então eu consigo experimentar um pouco mais de alegria, porque eu não estou carregando o fardo sozinho, alguém está carregando comigo. Isso é vida em comunhão, isso é vida de igreja, isso é ser igreja, isso é fazer parte do povo de Deus. E o apóstolo Paulo consegue estar alegre, porque ele sabe que em meio à adversidade que ele enfrenta da prisão, os filipenses estão junto com ele, os filipenses estão orando por ele, os filipenses estão enfrentando as dificuldades juntamente com ele, e os filipenses estão progredindo no desenvolvimento do Evangelho, e isso traz alegria ao coração do apóstolo Paulo. Então nossa mente servil se alegra por poder proclamar o Evangelho. Ter irmãos no coração gera uma alegria que transcende as circunstâncias. Então o fato do apóstolo Paulo ter aqueles irmãos arraigados no seu coração, enraizados em seu coração, traz a ele a alegria, porque ele pode se lembrar da experiência de cada um deles, saber que ele não está sozinho, saber que ele não enfrenta aquela dificuldade sozinho. Pelo contrário, existe um corpo todo lhe dando suporte, lhe dando apoio. Isso permite com que ele experimente alegria, mesmo em meio às dificuldades. Nos últimos versos, então, o apóstolo Paulo vai fazer uma última afirmação. Ele vai dizer que aqueles irmãos estavam em suas orações. A terceira e final confissão do apóstolo Paulo nesse trecho é que ele tinha os filipenses em suas orações. Era visível a comunhão entre o apóstolo e os filipenses. Essa comunhão se manifesta numa intercessão genuína. Paulo intercedia pedindo maturidade para os cristãos de Filipe. Então é interessante que o apóstolo Paulo, mesmo prisioneiro, mesmo tendo muitas coisas para se preocupar, ele continua com aquele sentimento pastoral, o sentimento do irmão mais velho na fé, de se preocupar com que os seus irmãos ali em Filipos continuem a se desenvolver e cresçam em maturidade. E para nós atingirmos essa maturidade, o primeiro passo que nós precisamos certamente é crescer no amor. Se nós queremos
de fato atingir essa maturidade espiritual, essa maturidade na caminhada de fé, nós precisamos crescer em amor. E o apóstolo Paulo pede que aqueles irmãos cresçam em amor, porque no fim das contas, o que nos faz olhar para a dificuldade do meu irmão e dizer para ele: meu irmão, você não está sozinho, encosta aqui em mim que nós vamos caminhar juntos, é o amor em Cristo, é o amor na igreja, é o amor que se desenvolve a partir do Evangelho, que faz com que nós possamos olhar para aquele irmão, mesmo que nós não tenhamos absolutamente ligação nenhuma histórica com ele, mas uma única ligação através da aliança em Cristo Jesus, e nós possamos o considerar como alguém digno do nosso tempo, digno da nossa preocupação, digno da nossa intercessão, digno do nosso esforço muitas vezes. Não só o esforço em oração, mas muitas vezes o esforço talvez monetário, talvez de tempo, talvez de prestação de serviço direto. Quantos dos nossos irmãos, por exemplo, há um tempo atrás, o irmão João, passando por dificuldades lá na sua casa, os irmãos não puderam ir lá dar uma ajuda inicial por causa dos horários, mas os irmãos contrataram alguém para ir lá e ajudar. Os irmãos, Zé Maria foi lá, foi dar uma olhada nas coisas, viu o que precisava ser feito. Isso é preocupação de irmão, isso é preocupação de povo de Deus. Isso gera em nós alegria, apesar das circunstâncias. Certamente o coração do irmão João experimentou uma alegria, apesar do enfrentamento que ele tem. E os irmãos conhecem a batalha que ele enfrenta todos os dias, da doença que ele enfrenta, da luta que ele tem enfrentado, e é uma luta difícil. Ainda assim, certamente o coração dele experimentou alegria naquele momento, de ver a igreja lhe auxiliando, os irmãos caminhando lado a lado com ele. Então o apóstolo Paulo ora pelos filipenses, pedindo que os filipenses cresçam em maturidade e cresçam primeiramente em amor. Esse amor consciente é um amor que discerne, é um amor que tem plena percepção, e essa capacidade de discernir é um sinal de uma maturidade espiritual. Então o apóstolo Paulo pede a Deus que concedesse aos filipenses condições para que eles aprovassem, ou melhor, para que eles experimentassem aquilo que era excelente. Ele vai falar isso no verso 10. Ou seja, para que aprovassem, para que experimentassem o que é moral e eticamente superior. Não é à toa que lá para frente, lá no finalzinho, inclusive nós lemos também aqui ao longo do texto de leitura nessa noite, ele vai falar que tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que é de bom tom, isso ocupe a mente de vocês. Então o apóstolo Paulo deseja que aqueles irmãos cresçam, se desenvolvam, tenham um comportamento amoroso, ético melhor cada vez mais. Então ele vai expressar isso exatamente lá no final da carta, capítulo 4, verso 8 a 9, dizendo: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. O alvo nosso durante toda essa jornada é nos livrarmos dessa mistura com o mal, a fim de que nós tiremos do nosso foco aquilo que nos impede de experimentar alegria e possamos, de fato, focar as nossas mentes naquilo que pode nos permitir experimentar alegria, mesmo em meio às dificuldades. Então, a prece do apóstolo Paulo finaliza ali com uma expectativa, com um propósito de que os filipenses fossem cheios de frutos de justiça. Isso é, que eles se tornassem frutíferos, que eles demonstrassem ao mundo que naquela realidade, na realidade daquela igreja, na realidade daquela comunidade, as pessoas foram transformadas genuinamente e passaram a expressar a justiça de Deus, a vontade de Deus, aquilo que de fato Deus deseja para todos os homens. Isso é o que se espera de irmãos em Cristo Jesus. Isso é o que se espera daqueles em quem Cristo começou a boa obra. Aperfeiçoe essa boa obra e que essa boa obra frutifique. Certamente, se formos tocados pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo atua em nosso meio, se o Espírito Santo desenvolve os nossos dons, certamente ele há de frutificar em nós. Então, nesse primeiro trecho que nós estamos analisando, nós temos a compreender aqui que a primeira chave para que nós possamos entender como viver uma vida alegre, apesar das circunstâncias, ela está ligada com o fato de que, se tivermos uma mente focada no serviço, tivermos uma mente focada na relação comunitária do povo de Deus, atuando no serviço do Evangelho,
certamente experimentaremos alegria apesar das circunstâncias. O apóstolo Paulo encerra uma oração intercessória pelos irmãos ali em Filipos, desejando o crescimento deles, desejando discernimento, desejando que eles expressem, de fato, essa vida que experimenta alegria, apesar das circunstâncias. Quero finalizar fazendo aqui algumas aplicações. Primeira aplicação que eu gostaria de trazer para você nessa noite, uma proposição para que você, a partir desse texto, pratique na sua vida, coloque em prática o que foi exposto hoje à noite, é que você cultive uma mente engajada no Evangelho. Que você cultive uma mente engajada no Evangelho. Assim como Paulo lembrava da parceria dos filipenses, o que ocupa a sua mente quando você pensa na sua fé. Você se lembra dos irmãos com quem compartilha sua jornada, dos momentos em que você serviu e viu a obra de Deus avançar. Escolha focar a sua mente não apenas nos problemas, mas na fidelidade de Deus e na sua participação na grande comissão. Essa mudança de foco mental é o primeiro passo para destravar essa combinação desse cofre que às vezes nos impede de acessar esse estado de alegria apesar das circunstâncias. Então, cultive uma mente engajada no Evangelho. Cultive uma mente que está constantemente pensando no Evangelho e se ocupando do Evangelho. Certamente você vai ver o avanço do Evangelho acontecendo, as vidas sendo transformadas pelo Evangelho, e à medida que cada uma delas vai sendo transformada pelo Evangelho, você vai experimentando a alegria de ver o Evangelho avançar. Segunda ação prática que eu quero propor para você nessa noite é que você aprofunde os seus laços de comunhão no serviço. Quanto mais nós nos aprofundamos na relação uns com os outros, mais fácil será lidar com os problemas que enfrentaremos no dia a dia. Mais fácil será lidar com os problemas que naturalmente acontecerão. Cristo já nos disse que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós devíamos ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. E o Cristo que venceu o mundo nos colocou em um corpo, acompanhado de outros irmãos, a fim de que juntamente com eles nós possamos enfrentar essas dificuldades que certamente aparecerão. Então aprofunde os seus laços de comunhão. Não existe a ideia de você caminhar sozinho na caminhada de fé. Você precisa estar amparado e ancorado em outros irmãos, porque à medida que você se ampara e se ancora nos outros irmãos, você certamente enfrentará as dificuldades com mais facilidade. E por fim, a última proposição que eu quero fazer para você nessa noite, a partir do que nós aprendemos do texto, é que você ore com propósito pelo amadurecimento dos outros, pelo amadurecimento dos seus irmãos. Quanto mais a igreja amadurecer, quanto mais nossos irmãos amadurecerem, quanto mais eles se desenvolverem na caminhada de fé, mais teremos força para enfrentarmos juntos as dificuldades que naturalmente acontecerão. Pensa só aqui comigo, tá? Vamos fazer aqui um último exercício antes de passarmos para as etapas de conclusão aqui. Se todos nós fôssemos apóstolo Paulo, não seria mais fácil? O problema é que a gente pensa pequeno. Nós queremos continuar sendo aquele crente que não se desenvolve. Nós gostamos dessa zona de conforto. Nós não queremos desenvolver a nossa caminhada de fé. E aí, nós temos uma igreja, e não estou falando de nós, estou falando da realidade em geral. Nós temos uma igreja onde a maioria das pessoas são fracas. E aí, quando um fraco tenta ancorar o outro fraco, os dois fracos caem. Os dois fracos tropeçam. Porque não tem força para sustentar o outro. Mas se nós nos desenvolvermos como corpo, se nas nossas orações nós começarmos a orar, Pai, desenvolve a fé do meu irmão, desenvolve a fé da minha irmã, desenvolve a fé dos pequenos, desenvolve a fé da igreja, e a igreja começar a ser moldada de fato nessa caminhada, certamente, quando nós estivermos tropeçando, nós teremos um ombro forte do nosso lado, para nos ancorar. Nós não teremos um ombro fraco. Então, se nós nos preocuparmos com o desenvolvimento da fé dos nossos irmãos, certamente teremos uma igreja mais fortalecida.
se tivermos uma igreja mais fortalecida, enfrentaremos com maior facilidade as dificuldades que certamente virão. As dificuldades aparecerão, isso é fato. Tá? Já tenho dito para os irmãos em outras experiências, em outros momentos, que não é uma questão de se nós vamos enfrentar o dia mau ou não. É uma questão de quando você vai enfrentar o dia mau. Tá? O dia mau, o problema, o dia mau pode ser para uns um dia, pode ser muitos dias, podem ser anos maus. Mas o fato é que isso vai acontecer com todos nós. Ninguém está aqui blindado de problemas. Todos enfrentaremos problemas. E quanto mais fortes e desenvolvidos na caminhada de fé nós formos, mais fácil será ancorarmos os nossos irmãos quando o dia mau com eles. Então, meus queridos, que o Senhor nos auxilie nessa caminhada, que nós de fato possamos orar pelo amadurecimento dos nossos irmãos, que nós de fato preocupemos-nos com o amadurecimento dos nossos irmãos, a fim de que eles desenvolvam, que a boa obra que foi começada neles, seja completada até o dia de Cristo Jesus, e que nós possamos de fato experimentar esta alegria de uma mente transformada, que não apenas foca nos problemas, mas que consegue enxergar a alegria mesmo em meio às dificuldades. Então, como eu disse para os irmãos, esse é o primeiro passo. Nós estamos começando a montar o quebra-cabeça. Nós estamos começando a montar essa estrutura que a carta de Filipenses pode nos ensinar de como lidar com os problemas e encontrar felicidade mesmo em meio à dificuldade. Então quero convidar você a continuar conosco na série de mensagens, a fim de que nós caminhemos por todos os capítulos da carta e possamos compreender como é que nós podemos viver essa mentalidade servil, como é que nós podemos desenvolver ela e como é que ela de fato vai moldar o nosso caminhar para a glória de Cristo Jesus. Amém, meu querido. Que Deus abençoe os nossos corações, que Ele abençoe as nossas vidas, que Ele abra o nosso entendimento para que nós possamos, de fato, experimentar essa realidade. Quero convidar você a baixar sua cabeça para nós orarmos agora, neste momento. Senhor, ajuda-nos, Pai, a experimentar essa alegria que excede, essa paz que excede todo entendimento, que o apóstolo Paulo nos fala lá ao longo da carta, para que, de fato, nós possamos compreender como viver alegres, independente das circunstâncias. Ajuda-nos a desenvolver essa mentalidade servil. Ajuda-nos a nos alegrar com o desenvolvimento do Evangelho na vida dos nossos irmãos. Ajuda-nos, Pai, a não apenas olhar para os nossos problemas e ficarmos preocupados com eles constantemente, mas que nós possamos olhar para a Tua obra sendo realizada, muito além das nossas expectativas e das nossas preocupações, que nós possamos nos alegrar com o desenvolvimento da fé de nossos irmãos, orar pelo desenvolvimento da fé de nossos irmãos, e que a Tua igreja cresça fortalecida no meio de tudo isso, para que cada vez nós mais tenhamos pessoas desenvolvidas na fé, e assim tenhamos uma igreja com capacidade de dar suporte uns aos outros e a todos aqueles que o Senhor há de trazer até nós pela mensagem, pela pregação do Teu Evangelho. Tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos, porque não é fácil. Não é fácil quando estamos diante do problema, quando estamos diante da dificuldade, quando estamos diante do dia mau, quando estamos diante da frustração, quando estamos diante do diagnóstico que não queríamos receber, quando estamos diante da notícia que não queríamos receber, quando estamos diante dos problemas financeiros que não queríamos ter, quando estamos diante do casamento problemático que estamos tentando de todas as formas resolver, mas não conseguimos, quando estamos diante de todos esses problemas, não é fácil fazer como o apóstolo Paulo, nos alegrar. Não é fácil olhar para as circunstâncias e entender que, apesar das circunstâncias que eu estou vivendo, o Evangelho continua avançando e isso é motivo de alegria. Meus irmãos continuam se desenvolvendo na fé e isso me deveria ser motivo de alegria. Não é fácil, Pai, desenvolver essa mentalidade servil. Por isso nós clamamos pelo Teu Santo Espírito, para que Ele atue nos nossos corações. Nós não queremos uma vida de fuga. Tua palavra não nos ensina isso. Ela não nos ensina a esquecer os problemas. Pelo contrário, ela nos ensina a olhar para os problemas a partir da perspectiva de Cristo. Então ensina-nos a olhar para as dificuldades a partir da perspectiva de Cristo.
Tem misericórdia de nós. Ensina-nos, Pai, como viver alegres em todo o tempo. Ensina-nos a viver como o apóstolo Paulo viveu, a viver em qualquer circunstância e a encontrar satisfação e contentamento em qualquer circunstância. Tem misericórdia de nós, fala aos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos.